Como é bom viver a palavra que vem em espanhol, essa llenura, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que não nos deixa parar, que nos faz ver além, que nos faz enxergar aquilo que muitas vezes aqueles que estão à nossa volta não estão enxergando. O Espírito Santo veio. Aqueles homens e mulheres estavam fechados num lugar, no aposento alto, com medo, assustados. Não sabiam o que fazer, porque até então eles caminhavam ao lado de Jesus e tudo que ele fazia, parece que não deixa, que Jesus sempre resolve. Mas a partir daquele momento Jesus já não estava. Jesus havia indicado e levado esses homens a um novo tempo, a uma nova fase, a um novo momento. Quantas vezes nós nos acostumamos com determinadas situações nas nossas vidas e muitas vezes a gente se acostuma, se acomoda nessa situação. Mas então o Senhor vem e fala: chegou um novo tempo para você, onde você vai experimentar coisas que você nunca havia experimentado antes, onde você vai conhecer uma nova realidade, onde o meu poder vai se manifestar sobre a tua vida de uma maneira ainda mais marcante. O Senhor nos leva a esse lugar de dependência. O Senhor nos leva a esse lugar onde nós não temos recursos, onde a gente não tem poder muitas vezes de escolha, e como é incômodo estar aí nesse lugar. Mas é aí nesse lugar onde nós vamos conhecer o Senhor de uma maneira sobrenatural, assim como essas pessoas que estavam no aposento alto viveram. A vida deles nunca mais foi a mesma. A realidade que eles viviam nunca mais foi a mesma. E isso foi sendo transmitido, isso foi sendo passado adiante. E hoje somos nós, é você, sou eu, quem tem o Espírito Santo dentro de nós. E muitas vezes Ele tem colocado no teu coração, Ele tem colocado nos teus pensamentos, Ele tem te mostrado através das circunstâncias que você está vivendo, aquilo que Ele realmente tem para você. E quantas vezes a gente é empurrado para esse lugar? Quantas vezes a gente é empurrado para essa realidade, onde nós vamos conhecer o Senhor como nunca antes havíamos conhecido? Por isso, se você está vivendo uma situação parecida a essa hoje, se o controle literalmente saiu da tua mão, se você olha e pensa: acabou, não tem mais jeito, eu declaro hoje que é aí nesse lugar que você vai conhecer uma presença como você nunca viveu antes, e a tua vida vai ser marcada por milagres e cuidado do Senhor como nunca antes. Domingo de Pentecostes, se prepara para entregar, não parte, não um pouco, não o que sobra, mas se prepara para entregar tudo nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer aquilo que você jamais imaginou antes. Mas é interessante, a gente vai continuar estudando Josué. Quem aqui gosta de Josué? A gente vai continuar usando como base o texto de Josué, porque é maravilhoso. E quantas vezes nós somos confrontados com essa realidade que o Senhor tem para as nossas vidas, esse novo de Deus que está chegando. E quantas vezes, inclusive, são situações boas, situações que a gente vê de uma certa forma até bem. Mas quando chegam as notícias de bênção, quando chegam as notícias boas, você já viu alguém que está perto de você, ou alguém que você tem na tua vida, que quando você conta uma notícia dessa, a primeira reação da pessoa é falar assim: não, mentira. Ah, duvido. Não acredito. Não pode ser. Quantas vezes nós mesmos somos os que reagem dessa maneira? Aconteceu algo tão bom, mas a gente fala: não, comigo não pode ser. Sempre que vem alguém e compartilha algo muito bom, e isso acontece inclusive involuntariamente, parece que nós fomos condicionados a procurar e perceber somente as dificuldades, somente os problemas, somente as impossibilidades. Mas vocês lembram o que aconteceu com Josué? Vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou a semana passada. Ele está diante de uns momentos mais críticos de uma nação. Eles vão entrar no processo de posse da terra prometida. A promessa que o Senhor havia entregado ia se cumprir. E bem nesse momento, quando ele fala: uau, chegamos na terra, Moisés morre. O herói nacional, aquele que todo mundo confiava nele, a base, o apoio humano, desaparece.
Já viveu isso na tua vida? Quando você vê que está chegando um momento especial para você, e você está confiando que vai acontecer de uma maneira que você está entendendo, de uma maneira que você consegue ver, é aquele recurso que está garantido, é aquele contato que está muito próximo de você, é aquela situação, é aquela circunstância que você fala, está tranquilo, e de repente isso desaparece, o recurso deixa de entrar, a pessoa do nada desaparece da tua vida e parece que já não é mais aquele amigão que era. A circunstância na qual você se apoiava já não está mais. Josué está vivendo exatamente isso. Ele está vivendo um desafio tão grande, que quando a palavra vem para falar com ele, a gente leu a semana passada, os primeiros 9 versículos do capítulo 1, o próprio Deus, que sabe de todas as coisas, precisa falar para ele 3 vezes, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desespere, não tenha medo. Imagina se esse cara estava com medo, imagina se ele não estava, como a gente gosta de dizer, tremendo na base, diante daquilo que ele tinha diante dele. Vocês me veem aqui muitas vezes suando desse jeito aqui, falam, está calor, né? Muitas vezes é porque eu estou tremendo na base. Muitas vezes é porque eu estou tremendo diante da responsabilidade que o Senhor colocou na minha vida. Quantas vezes eu acordo nos domingos de manhã e quando vem aquela primeira lembrança de que é dia de culto, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Que o Senhor possa continuar fazendo, porque eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer aquilo que está acontecendo ali naquele lugar. Eu não tenho possibilidade nenhuma de trazer a resposta que aquelas pessoas precisam, mas no momento que eu olho para Ti, no momento que eu oro, no momento que nós olhamos para o Senhor, milagre vem do céu para a Tua vida e para a Tua casa. Que a gente possa sempre se colocar nesse lugar de dependência, assim como Josué fez. Porque no momento que o Senhor termina essa conversa com ele tranquila, dizendo, para de tremer, para de gelar, levanta e faz aquilo que eu te chamei e te preparei para fazer. A partir daquele momento, depois que Josué escuta Deus falando que estaria com ele e não o abandonaria, nós não escutamos mais a Bíblia falando de dúvidas ou questionamentos de Josué. Não se escuta em mais nenhum momento ele falando assim, Senhor, mas o Senhor falou, mas vai ser mesmo desse jeito? Vai acontecer mesmo? Será que realmente é certeza? Realmente o Senhor vai estar comigo? E aí nessas horas eu agradeço a Deus pela vida da Érica, porque muitas vezes era ela quem escutava, mas será que vai mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Porque Josué naquele momento ele deixa de questionar. Ele coloca as dúvidas dele, e eu sei porque ele era homem, assim como eu e você somos, eu sei que isso não desapareceu, mas isso foi para um segundo plano, isso ficou para depois, porque ele viu, ele sentiu, ele entendeu que Deus estava com ele, e era nisso que ele se baseava, na presença de Deus sobre a vida dele. Que você possa hoje se lembrar das promessas do Senhor. É por isso que a palavra fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. Se o que te dá esperança é a promessa do Senhor para a tua vida, lembre-se hoje das promessas de Deus, e coloque todos os teus medos, as tuas dúvidas, os teus questionamentos, as tuas inseguranças num segundo plano, porque o medo sempre vai estar. Quem falar que não tem medo, não está falando a verdade para você. O medo sempre vai estar, mas ele não pode nos paralisar, ele não pode nos afastar da vontade e da promessa e do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Um dia Pedro está no barco com todos os demais discípulos, e todos eles estão com medo. Jesus vem caminhando sobre a água, sobre o mar, e Pedro, mesmo com medo, se levanta e fala: Senhor, se eres tu, me faz ir e ter contigo sobre as águas. Mesmo com medo, ele levanta, e ele vive um dos maiores milagres que eu vejo na Bíblia, um homem andando sobre as águas com Jesus. Parece até loucura, mas ele viveu um dos maiores milagres. Está com medo? Está com incertezas, está com insegurança? Coloca isso em segundo plano e viva os milagres de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para as pessoas que estão à tua volta, através daquilo que o Senhor vai fazer em você. Coloca isso em segundo plano. Olha para aqueles desafios, e ele vê que o que ele tinha diante dele eram coisas enormes. Conduzir uma nação na conquista de uma terra que era a promessa de Deus. A conquista estava só começando.
E eu não posso deixar de pensar em toda a preparação de Josué, para que ele se torne no homem com essa responsabilidade tão grande. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ele tinha inseguranças, mas o Senhor fala que vai estar com ele e pronto, ele entra em ação. Ele se apresenta, ele fala: eis-me aqui, onde eu posso servir, o que eu posso fazer, qual que é o plano? É confiar no Senhor, é levantar, é guerrear, é conquistar. Não tenho todos os recursos. O povo está vindo de 40 anos de deserto, só ele e Caleb são os sobreviventes da geração deles. Todos os demais reclamaram, murmuraram, não estão vivendo aquela promessa, não tem preparação, não tem equipamento. Mas existe um Deus que prometeu e que vem mostrando que é poderoso na vida deles e que vai cumprir a sua promessa. Quantas vezes o Senhor nos faz estar em lugares onde nós precisamos depender totalmente. A gente olha para nós mesmos e a gente não vê recursos. A gente olha para nós mesmos e a gente não vê capacidade. Mas o Senhor está te falando: levanta, seja forte, seja corajoso. É você quem eu vou usar para a conquista da promessa. Tem promessa de Deus na tua vida? Para de olhar para impossibilidades. Para de olhar para os impossíveis. E começa a olhar para o Senhor e saber que a promessa dEle vai se cumprir na tua vida. Ele era um dos que buscavam evidências. E como eu gosto disso, de que a promessa do Senhor ia se cumprir. E lembra quando eu falei disso? Quando os 12 espias são enviados, 12 homens vendo exatamente a mesma coisa. 10 só vem o negativo, só vem o ruim, só vem as impossibilidades. E 2 estão buscando evidências. É exatamente como o Senhor me falou. É do tamanho que Ele me disse. Tem as características que o Senhor colocou no meu coração. Pode ter alguém do lado falando: mas não é para você, bobo. Você não vai conseguir chegar aí, inocente. Você não tem o recurso para isso, você não tem os contatos para isso, mas hoje o Senhor te chama para que você comece a buscar evidências de que a promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida, de que a promessa do Senhor vai se cumprir na tua família. Ah, mas parece que está tão longe, parece que é algo tão distante, mas a promessa do Senhor vai se cumprir na sua família, em nome de Jesus. Ele fazia parte desses 12 espias e ele buscava evidências. E eu gosto de pensar no motivo do porquê as pessoas são como são e estão vivendo o que estão vivendo. De porquê elas estão ocupando o lugar que elas estão ocupando. Porque existe aqui uma intenção, existe aqui uma semeadura. Existe algo que precisa ser feito, algo que precisa ser vivido. Eu gosto muito de, pessoalmente, particularmente, pensar nisso. Mas o que esse homem, o que essa pessoa, o que essa mulher fez para estar vivendo a situação que ela está vivendo hoje? Que sementes ela lançou para que hoje ela pudesse estar vivendo essa realidade que ela está vivendo? Que sementes foram lançadas no decorrer do tempo? Porque os frutos estão sendo colhidos de acordo com isso. É o que a gente fala aqui de ser intencional. E como eu disse, Josué e Caleb são os únicos sobreviventes da geração deles. Por quê? Por que eles estão vivendo isso? E aí nós vamos lá para Números, capítulo 14. Olha aí, 13 minutos para ler a Bíblia. Já estavam achando que o pastor aqui não lia a Bíblia, né? Na mensagem. Números 14, a partir do verso 6. Diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, justamente os dois personagens que a gente está falando aqui, que sobrevivem entre 2 milhões de pessoas, para viver o cumprimento da promessa do Senhor. E se entre 2 milhões sobrevivem, a gente precisa analisar o que esses dois fizeram. A gente precisa pensar de que maneira eles atuaram, de que maneira eles reagiram àquilo que esses 2 milhões de pessoas estavam vivendo, as circunstâncias que esses 2 milhões de pessoas estavam enfrentando, porque a maneira como esses dois atuaram, fez com que eles se diferenciassem entre 2 milhões de pessoas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós.
Olha a atitude, olha o posicionamento. Se o Senhor se agradar do meu comportamento, se o Senhor se agradar daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou decidindo, daquilo que eu estou falando, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te entregar. E é interessante porque às vezes a gente conversa com determinadas pessoas que confiam em Deus e têm muito. E essas pessoas que têm uma confiança total no Senhor, elas olham para você e falam simplesmente isso: pede para o Senhor, Ele pode te dar. E assim como, dependendo daquilo que a gente está vivendo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, aquilo que a gente carrega dentro de nós vai fazer com que a gente reaja de uma maneira ou de outra diante das circunstâncias que a gente está enfrentando. Muitas vezes eu escuto isso dessas pessoas, eu falo: tá, para você é fácil dizer. E eu sei que você muitas vezes pode estar pensando nisso, dependendo daquilo que você está carregando hoje dentro de você, dependendo daquilo que você tem se alimentado, dependendo daquilo que você tem feito com a tua vida. Isso pode ser a tua realidade, ou isso pode ser algo que você vai escutar e vai falar: duvido. Ele dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. O Senhor te entregou promessas, o Senhor te falou aquilo que faria na tua vida e através da tua vida. O que você tem feito com a promessa do Senhor? O que você tem feito com a palavra que Ele te entregou? Você está tentando fazer melhor? Ou você está simplesmente confiando e se entregando para que Ele faça, para que Ele dirija, para que Ele te coloque aonde Ele te trouxe para estar? Porque tem gente que às vezes tem essa ideia genial de falar: Senhor, tranquilo, eu sei de algo melhor. Senhor, tranquilo, eu tenho um plano melhor. E a palavra vem e fala: somente não sejam rebeldes contra isso que o Senhor está te falando. E não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Ou seja, está fácil. Se o Senhor está com a gente, se a gente está vivendo o plano de Deus, se a gente está vivendo a vontade de Deus, se a gente tem a presença do Senhor, aquilo que é impossível para os demais, aquilo que é um desafio enorme para os demais, para a gente vai ser fácil, porque o Senhor vai fazer. Somente não sejam rebeldes, não tenham medo, não tenha medo. O Senhor te fala dos desafios que você está enfrentando hoje. Não tenha medo das provações que estão se apresentando na tua vida hoje. Não tenha medo das faltas que estão acontecendo, porque na realidade elas estão te levando para esse lugar de dependência total do Senhor. E é somente nesse lugar onde você vai viver o milagre de Deus. Não tenha medo. Tem gente que às vezes se paralisa, tem gente que às vezes fala: não é para mim, deixa que o outro faz, deixa que o outro se levanta. Quantas vezes eu ouvia promessas do Senhor nos cultos, e eu olhava para trás falando: não, deve ser com esse de trás aqui que o Senhor está falando, porque eu tinha medo, porque eu tinha inseguranças. Mas o Senhor vem até o dia que Ele falou: não tenha medo, é você. É você, estou te tirando desse lugar, tirei o teto de cima da tua cabeça para que você se movesse e para que você se entregasse com tudo que você tem, para que a minha vontade fosse cumprida na tua vida. Deixa de resistir, deixa de lutar, deixa de reter, deixa de querer segurar aquilo que o Senhor já te prometeu que ia fazer. Ele é fiel para cumprir a sua palavra na tua vida. Não tenha medo do povo da terra. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aí você levanta, fala com essa autoridade toda, posicionado. De repente você fala: uau, a galera aqui acho que ficou impressionada com o que eu acabei de fazer e vão me reconhecer. Olha o que acontece no versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Está se posicionando, está fazendo aquilo que o Senhor colocou no teu coração e está sendo perseguido, está vivendo algo que você não esperava viver agora. Saiba que você está exatamente no lugar certo do milagre de Deus na tua vida. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles?
E agora eu quero que você pare, é algo muito pessoal. Quero te dar até um tempo para isso. Começa a pensar agora e lembrar de todos os sinais que o Senhor já realizou na tua vida. Não é o que Ele vai fazer, eu não vou te falar aqui, não vai mudar, e teu futuro, e a tua... Não é o futuro, é agora. Começa a pensar em tudo aquilo que Deus já fez. Porque Ele cuidou, Ele dirigiu, Ele sustentou, Ele manteve. Nos momentos difíceis, nos momentos impossíveis, o Senhor estava lá com você. Porque Ele diz para Josué: não te deixarei, não te abandonarei. Já te mostrei outras vezes, e Ele está falando aqui: olha tudo que eu já fiz, e eles continuam fazendo pouco caso. Sai desse lugar de desconfiança, sai desse lugar onde você faz pouco caso, diante de todas as evidências que o Senhor já te mostrou, de que Ele está com você, de que Ele está te dirigindo, e de que Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na tua vida. Busque sinais de que as promessas vão se cumprir. Números 14:30 diz o seguinte: nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei-lhes dar para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. A tua atitude, o teu comprometimento, o teu posicionamento vai mudar tudo. Vai trazer um futuro de acordo com a promessa do Senhor para a tua vida. A promessa vai se cumprir, mas confie e viva de propósito hoje. Viva aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Tem um texto que eu amo pensar nele, meditar nele, que está em Filipenses 4:8, muitos de vocês conhecem, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E não somente pensem, mas ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com vocês. Será que você consegue ser intencional nisso aqui? Todos nós temos situações ruins e boas diante de nós, e aquilo que vai ser destacado é justamente aquilo que a gente decidir colocar luz, é aquilo que a gente decidir colocar atenção. Quantas vezes o Senhor nos leva a esses lugares justamente para que a gente seja intencional nisso. Ainda ontem a gente tivemos uma conversa em casa e a gente falou exatamente isso, porque às vezes a gente vai. Às vezes a gente começa a olhar só para o que não dá, o que não tem, o que não pode, e de repente a gente tem que olhar um para o outro e falar assim: vamos fazer um combinado aqui? Vamos falar só do bom? Vamos olhar só para aquilo que Deus já fez, para aquilo que Deus está fazendo? Sabe por quê? Porque isso me chama muito a atenção, porque os espias olharam a mesma coisa, mas tiveram percepções totalmente diferentes diante do mesmo cenário. E eu já falei aqui para vocês daquele exemplo que eu uso em casa com as crianças, quando você pede para um filho teu ir buscar algo no armário, lá na cozinha, no andar de baixo, e ele fala: não pai, não, eu falei: estou falando para você ir. Não, mas lá embaixo. Eu estou falando para você ir, levanta e vai. E a criança desce, contrariada, falando: eu não queria, porque sou eu que tenho que descer, porque que isso, porque que aquilo. E ela chega na cozinha, ela abre o armário que você falou para ela abrir, e procurar aquilo que você falou para ela pegar. E quando ela abre o armário lá embaixo, sabe o que ela faz? Pai, não está aqui. Eu falo: está aí. Pai, não está. Eu falo: se eu descer e achar, se eu descer e achar, vai ficar ruim para você. Então vem. E você chega lá, e está na frente do nariz da criança. Às vezes a criança pode ter 18. Ou 15, né? Deixa eu falar todas as... Ou 21. Tem criança de 40? Sabe o que é mais doido? Sabe o que é mais doido?
é que realmente, muitas vezes, essa mesma atitude nós encontramos nas nossas vidas. Deus te mandou para um lugar porque Ele tem algo excelente para você. Ele tem algo que está dentro do plano dEle para a tua vida, mas está diferente daquilo que você pensou, daquilo que você sonhou, e até daquilo que você planejou, e você vai, mas vai contrariado. Não é o que eu queria, eu sonhei outra coisa. E a bênção de Deus, quando você chegar lá, está diante do teu nariz, e você não vê, você não percebe, você não consegue viver aquilo que o Senhor tem para você, e aquilo que o Senhor tem para você é incomparável. Esses 12 homens estão olhando a mesma coisa, mas as percepções são totalmente diferentes, diante do mesmo cenário. Está explicado aí agora, porque muitas vezes você tem um irmão sentado aí do teu lado, e ele está vendo de um jeito e você está vendo de outro. Está explicado porque muitas vezes vocês estão olhando para a mesma cena e percebendo coisas totalmente diferentes. E aquilo que nós temos dentro de nós determina qual vai ser a nossa atitude diante das situações da nossa vida. Por isso hoje eu quero te dizer que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente está se alimentando, aquilo que está nos nutrindo, com as tuas escolhas do dia a dia. Sabe por quê? Porque aquilo que nós consumimos, isso pode alimentar ou envenenar. Isso pode potencializar ou isso pode sabotar. Isso pode pôr tudo a perder. E a diferença da atitude das pessoas determina como elas vivem e qual será o futuro de cada uma delas. Aquilo que você tem se alimentado hoje, aquilo que você tem vivido agora. A mesma situação, exatamente a mesma, diante de pessoas diferentes. Para uma pode ser uma oportunidade incrível, e para outra pode ser um peso insuportável. A mesma situação. Por isso hoje eu quero te dizer mais uma vez, seja intencional, porque o teu futuro depende disso. Cuidado com aquilo que você tem se alimentado no teu dia a dia, com as rodas que você tem frequentado, com os ambientes que você tem entrado, com aquilo que os teus olhos têm visto, com aquilo que você tem assistido, com aquilo que você tem pactuado. Isso pode estar te envenenando, isso pode estar sabotando o futuro que o Senhor tem para a tua vida, isso pode estar te privando de viver a promessa do Senhor na tua vida, isso pode estar privando a tua descendência de viver a bênção que o Senhor te prometeu. Por isso hoje eu quero te dizer, seja intencional com aquilo que você tem se alimentado. E não existe nada melhor para sermos intencionais do que com disciplinas espirituais. Oração. Quanto tempo você tem orado? E você, por favor, não me responda. Pensa só aí na tua cabeça. Tempo com a palavra de Deus. Quanto tempo você tem investido com a palavra do Senhor? E eu falo de investimento por causa disso mesmo, porque dá retorno. E quem sabe você está falando, não, mas agora não tenho tempo para isso, agora é do meu jeito aqui, ó, tá vendo? Eu já tenho um plano, eu já tenho uma estratégia, estou me sentindo bem, estou me sentindo forte, e vou fazer a coisa acontecer. Não sei se eu te falo ou peço para outra pessoa te falar. Não vai muito longe fugindo da vontade de Deus. Eu já falei isso quantas vezes aqui. Não vai longe, porque você vai ter que voltar o caminho inteiro. O que precisa acontecer para que você entenda e você realmente comece a investir o tempo naquilo que vai transformar a tua vida? Você entende que o que está em questão aqui não são as promessas do Senhor, mas o que você tem feito com as promessas que o Senhor te entregou. É isso que está em questão aqui. E a palavra do Senhor nos fala, porque a gente vê Josué, como eu disse, eu gosto de pensar porque as pessoas estão no lugar onde elas estão. E quando você pega a história, porque Josué está assumindo ali aquela posição, Moisés está saindo como herói nacional, mas Josué serviu como auxiliar direto de Moisés, quando ele recebeu a lei, os 10 mandamentos ali no Monte Sinai. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda onde se encontrava e ouvia a voz do Senhor. Você pode imaginar essa cena, você pode imaginar essa experiência, quão marcante isso foi na vida desse homem. Ele poderia ter falado ali naquele momento, Moisés, vai lá, que eu estou ocupado.
Moisés, vai lá que eu tenho outras responsabilidades. Mas aquilo era primordial na vida dele, onde Moisés estava. Todas as vezes que o Senhor falava com Moisés, Josué estava do lado dele. Em todas as responsabilidades, em todos os desafios que se apresentaram, diante de todas as situações, boas ou ruins, Josué estava do lado. Moisés, quando ele se apresentava ali naquele lugar e ele escutava a voz do Senhor falando com ele, isso trouxe visão para a vida dele. Fez de Moisés alguém que via o que os demais não viam. Fez com que ele experimentasse aquilo que os demais não experimentavam. E Josué estava ali do lado dele. Seguinte, agora vai ter um mar para atravessar, vai ter um exército inimigo vindo atrás. Está tranquilo? Vamos nessa? Bora, Deus me colocou aqui do teu lado, vamos lá. Qual vai ser agora? Agora, qual é o desafio que vem por diante? É o seguinte, tem 2 milhões de pessoas se movendo por um deserto e não tem como alimentar, como é que vai ser? Vamos confiar de que o Senhor que nos tirou do Egito, Ele vai nos sustentar. Só que hoje muitas vezes a gente analisa, a gente olha para quem a gente vai querer entrar e andar lado a lado, e a gente vê se a gente está entrando numa furada, ou se a gente está indo na boa e a gente vai ser beneficiado. Como eu falei aqui no começo do culto, está na hora da gente parar de ter essa atitude de cobrador. O que eu posso ganhar? O que eu posso receber? De que maneira eu vou ser beneficiado? E a gente começar a se apresentar perguntando o que eu posso entregar, de que maneira eu posso servir, de que maneira eu posso colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que Ele já me entregou. Josué estava do lado de Moisés em todo o tempo. Quer ver isso? Vai lá em Êxodo. Capítulo 24, versículo 13, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, suba o monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Sabe o que Moisés fez? Partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Josué estava lá, do lado de Moisés. Essa era a escolha, essa era a decisão, essa era a prioridade, essa era a importância que isso tinha na vida dele. Êxodo 33, 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, do lugar onde ele sabia que estava a presença do Senhor, do lugar onde ele sabia que estava a voz, a palavra do Senhor, ele não se afastava desse lugar. Por isso ele reagiu como reagiu, por isso ele viveu o que viveu, por isso ele estava no lugar que o Senhor tinha para a vida dele, e o Senhor fez o que fez através da vida dele. Mas às vezes a gente fica ali diante das circunstâncias que a gente está enfrentando, e tudo que a gente sabe dizer é que está pesado demais, que está difícil demais, que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar, que eu errei, que eu me precipitei, porque eu fui confiar, porque eu fiz o que eu fiz. Quantas vezes eu me perguntei isso? Quando aconteceu o que aconteceu com a empresa, e eu olhando para trás, eu falava para a Érica, por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu deixei tudo e corri daquela maneira para o Senhor faz o que o Senhor quiser? Porque a gente é humano, a gente está sempre questionando, mas assim como Josué, confie hoje que o Senhor está te dirigindo, e que Ele está te preparando para o lugar e para o momento que Ele tem na tua vida, e a promessa do Senhor vai se cumprir não só em você, mas através de você. Aleluia. Esse foi um tempo de aprendizado para Josué. Ele entendeu como esperar no Senhor, ele aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele pôde adquirir traços de comportamento de Moisés e adicionar isso ao seu próprio valor pessoal, como a paciência, mansidão, liderança. Que nós possamos entender isso, que nós possamos escolher bem os ambientes, os conteúdos que nós estamos consumindo, sermos intencionais, porque isso vai determinar o futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. Que você possa perceber a bênção de Deus diante de você, que você possa perceber o cuidado do Senhor diante de você, que você não seja como aqueles que, por estarem contrariados, não consigam entender e não consigam ver aquilo que o Senhor te mandou, a provisão de Deus sobre a tua vida, e naquele momento desperdiçar a promessa do Senhor para você, em nome de Jesus.